Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GRI Walks, quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouquinho da caminhada de líderes de empresas que atuam no mercado imobiliário brasileiro. Hoje a nossa convidada é a Leila Jaci, diretora de aquisições e desenvolvimento da Tishman Speyer. Leila, obrigado por aceitar o convite do GRI. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, a sua formação, Leila, a sua formação acadêmica é no curso de Relações Públicas, justamente no período em que você estava estudando, estava ali se formando, você teve a sua primeira experiência com o mercado imobiliário, né? Enquanto ainda estava fazendo o curso, atuando na Adesim. Então, eu queria começar a entrevista por essa experiência, entendendo um pouco sobre esse primeiro contato que você teve com o setor e as funções que você desempenhava, por favor. Na verdade, eu entrei nesse mercado numa empresa que era uma empresa do Grupo Lopes, né? Que era o braço incorporadora do grupo, na minha área, né, de marketing e relações públicas, como estagiária ainda. Mas eu tive a sorte de ter um professor em mercado imobiliário, que foi o Francisco Lopes, que entendia tudo e que fez muito da minha formação e de instigar a minha vontade de conhecer mais sobre esse mercado. E aí acabei ficando lá esse período até me formar, etc. E depois eu fui, o Marcos, que me chamou para ir para Lopes, para cuidar dessa parte de relacionamento com os incorporadores, que naquela época ainda era muito diferente, né, desse processo hoje, onde as empresas de capital aberto, com estrutura de empresa, naquela época, toda a parte de inteligência de mercado e de direcionamento de produto vinha dessa frente junto com esse relacionamento com a Lopes. Então, eu acho que um dos momentos mais ricos aí, onde a gente tinha muita informação de mercado. E aí eu tive a oportunidade de estar junto a incorporadores novos e incorporadores já estruturados, mas podendo trabalhar a estratégia de desenvolvimento de projeto, de aquisição de terrenos e produto, né, desenvolvimento de produto, junto numa fase onde existia muito essa demanda junto às empresas de venda. E aí, aos poucos, as empresas vieram abrindo capital em 2006, 2007. A Lopes também, nesse momento, também abriu capital. E se estruturaram de uma forma melhor, onde trouxeram para dentro essa parte de desenvolvimento, de inteligência de mercado, né? Então, é um modelo um pouco diferente, ainda se faz esse trabalho, mas é um pouco diferente dessa demanda tão... Hoje não tem essa demanda tão grande, né, das empresas de vendas, é mais voltado internamente. Mas foi muito importante para esse meu aprendizado aí, e entender um pouco também da diversidade dos incorporadores olhando o mercado, né? Porque cada um tinha um perfil diferente. Então, alto padrão não era a mesma coisa do que médio padrão. E aí eu fui formando aonde eu queria e aonde eu via que eu tinha um valor agregado maior. Então, aí fiquei lá mais um período longo junto e tive a oportunidade, né, nesse momento, de trabalhar com as principais contas. Então, eu era responsável pela conta da Ivem, pela conta da Gafisa, da Rossi, que naquele momento eram as principais contas, eram as contas que estavam abrindo capital, então estavam vindo com um volume grande de projetos no mercado e acabei formando ali a minha base de atuação, ainda muito voltado, né, para o pré-development, que a gente chama, mas já olhando o ciclo um pouco como um todo, mas sem ter aquela participação interna no desenvolvimento de arquitetura, de engenharia. Isso fui ganhando depois. Perfeito, bacana. Acho que você já passou bem por essa transição da Desim para Lopes, de fato, né, as suas responsabilidades já numa outra frente de atuação. E aí, em 2008 e 2009, você fez uma especialização em negócios imobiliários pela FAAP. Então, depois de todos esses anos do Grupo Lopes, você sentiu que era preciso, de repente, um pouco do conhecimento teórico também para avançar na carreira? O que te motivou a voltar para a academia, para os estudos, depois dessa primeira experiência no Grupo Lopes? Bom, primeiro que eu sempre gostei, né, de aprender coisas diferentes e buscar sempre aquilo que eu achava que ainda, de certa forma, me faltava. Num pré-momento isso, eu pensei muito como dar o próximo passo, né, da minha carreira, como fazer uma transição e ir mais para essa área de desenvolvimento, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, mas eu achei que pudesse ter, nunca teve, mas eu achei que pudesse ter uma certa, né, limitação em função da minha área não ser uma área de engenharia, de arquitetura, embora
eu tivesse o embasamento na prática, mas não no teórico. E, na verdade, como diretora de incorporação, é muito mais a organização do processo como um todo, né? Porque a equipe ela é feita, né, de engenheiros, de arquitetos, etc. Mas eu senti essa falta desse conhecimento um pouco mais profundo, que não ia vir como uma faculdade de engenharia e arquitetura, mas que me dava essa noção mais ampla. E aí eu busquei esse curso na época, já pensando nesse próximo passo de carreira. E sem dúvida, acho que ele foi bom por vários motivos, dentre ele, desde network até a base de conhecimento. Então, tenho colegas até hoje que fazem parte desse período, que são incorporadores, etc. Então, foi uma troca muito rica e acabou dando subsídio, mas assim, eu acho que a maior parte do subsídio hoje é desse tempo já de ter trabalhado com a empresa, e até engraçado, porque a grande maioria não sabe qual é a minha formação, né? Ninguém olhou no LinkedIn antes, ou não tem essa. E aí, quando eu falo que eu não sou nem arquiteta nem engenheira, eu falo, não, como assim, né? Então, acho que a grande maioria já se surpreendeu quando eu comentei que não era, e porque a prática, no fim, é que acabou trazendo esse conhecimento e essa profundidade mais nesses assuntos. Bacana. Eu fiquei um pouco surpreso também quando fui fazer a minha pesquisa, a minha lição de casa aqui para a entrevista. E aí, como você disse, entrei lá no LinkedIn e vi que você era formado em relações públicas. Mas bacana, a prática sempre ensina muito mais do que a teoria, do que a faculdade. No final de 2009, depois de fazer então essa especialização, você abriu novos horizontes aí na carreira e foi atuar diretamente com a incorporação, não mais no papel de consultora, né, mas sim na linha de frente ali do desenvolvimento Uhum. imobiliário na Stan. Esse foi o principal shift na sua carreira? Conta um pouco dessa experiência. Foi engraçado, porque foi uma transição cautelosa, eu brinco, né. Na verdade, eu já tinha recebido o convite 1 ano antes deles para fazer essa mudança, e eu achava que ainda não era o momento, e a gente estava na época desenvolvendo um projeto que é um case hoje de sucesso, que é Faria Lima 4300, na Faria Lima, que era né, um projeto de uso misto, super diferenciado. E aí surgiu a conversa de novo, e aí eu achei que já era o momento, eu tenho um carinho enorme por eles, pelos 3, e acho que ali foi quando eu dei o grande salto, assim, de ir para esse lado, né, de incorporação e desenvolvimento, e foi muito rico, acho que ali eu realmente me consolidei nessa área em termos de conhecimento, em termos de relacionamento, em termos de estrutura, né, de gestão, e eu acho que foi um desafio grande no começo, principalmente porque a área de incorporação envolvia, assim, todos esses braços, novos negócios, né, incorporação, marketing, mas foi um período um período delicado, né, até do Brasil, porque eu entrei lá após crise de 2008, então entrei em 2009, mas aonde eles estavam refazendo toda essa reformulação de negócios, que tipo de produto, como fazer, e trazendo essa gestão mais estruturada. Então foi muito legal. E aí depois disso eu fiquei ainda com eles, vinculada a eles, fiquei um período fora do Brasil e aí quando eu voltei, acabei recebendo essa proposta para vir para fazer essa mudança, né? Então acho que foi um período que, sem dúvida nenhuma, eu tenho um carinho muito especial, porque foi uma transição importante na minha carreira, mas muito bem estruturada. Tanto pelo apoio do lado deles, de apoiar em todas essas necessidades, ou ainda. E ao longo do tempo só se mostrou essa consolidação, né? Faz mais de 6 anos que você está na Tishman Speyer e nesse período você atuou em diferentes áreas da companhia, mas no início, basicamente, você tinha ali as mesmas funções de quando atuava Uhum, na Stan. Qual foi o uhum. gatilho para essa mudança de áreas, Leila? Olha, foram vários, viu? Algumas reestruturações, mas eu acho que é muito interessante até essa mudança para cá, né? Eu vim para cá no meio de um turbilhão, né? A crise de 2015, onde o mercado todo ele estava sendo muito afetado, e eu vim para reestruturar o conceito da onde a gente ia se posicionar no residencial, né? Basicamente. Então, existia uma necessidade naquele momento em qual é o perfil aonde nós vamos atuar como produto residencial e aonde a gente entende que a gente consegue agregar mais valor, né?
aonde o cliente final percebe o valor da marca Tishman Speyer nesses projetos. Então, eu vim nesse contexto, e aí, depois disso, várias coisas já aconteceram, dentre elas algumas reestruturações, e fui ganhando mais espaço, fui desenvolvendo, ganhando mais essa confiança, e acho que foi um reconhecimento do meu trabalho nesse momento. E aí assumi, num primeiro momento, a parte comercial, porque o corporativo, né, quando a gente fala de corporativo numa estrutura como a Tishman Speyer, é diferente, né? A gente faz corporativo mesmo, né? Que é o AAA, que é diferente do que sala comercial ou qualquer coisa nesse sentido. E aí era um outro aprendizado também. Já tinha o comercial dentro nesses projetos que foram desenvolvidos anteriormente, mas não nessa escala do que é um corporativo, quando a gente está falando de projetos aí de 40, 50 mil metros de área, né, menor, que é o menor projeto que a gente tem hoje, né? Então, a gente discute projetos comerciais hoje com 100 mil metros de áreas locável, então é outra estrutura. E aí eu vim também aqui fazendo esse trabalho no corporativo, e no início do ano passado a gente discutiu aqui de novo posicionamento. Eu tenho muito esse trabalho de novos negócios, né, relacionamento e formação de novos negócios, e acabei assumindo também a área de acquisitions, que é uma parte do meu negócio que eu gosto muito, porque eu costumo dizer, né, que eu brinco com a turma aqui que acquisitions e development tem que estar agrupado, né, tem que ser um pensamento só. Né? Não adianta eu adquirir um negócio ou formar um negócio que depois eu não consiga desenvolver, ou que não tenha o resultado que a área de desenvolvimento espera que tenha. Então, surgiu muito dessa ideologia de integrar de novo as áreas, e tem funcionado super bem. A gente tem feito algumas aquisições relevantes aí nesses últimos 12 meses, e acho que isso mostrou que essa consolidação e esse desenho, né, acho que muito da minha característica, e talvez essa formação diferenciada, ela vem muito trazendo esse contexto de sempre pensar projetos fora da caixinha, né? Então, quando se discutia-se pouco mixed use no Brasil, a gente trouxe alguns projetos, né, tanto na Stan quanto aqui, projetos de larga escala, né, mesmo no residencial. Então, como pensar o conceito do alto padrão com todas as restrições que a gente tem de legislação atualmente, não só em metragem, né? Não só, eu falo que a gente pensa o alto padrão aqui em conceito, não em tamanho de apartamento, porque é uma consequência, né? O cara pode querer morar e quer um produto diferenciado com um apartamento de 100 metros, não precisa ter 300, são públicos diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, acho que veio muito com essa sinergia de filosofia, de pensar, e acho que é isso que encantou. E é muito disso que a gente vê lá fora. Então, quando acho que a turma viu falando aqui, talvez um pouco desses mindsets, dessa cultura, eu acho que fez com que eu conseguisse desenvolver ainda mais esses projetos que hoje são alguns cases que a gente tem aqui. Você falou da questão das aquisições, que você assumiu também essa área. Eu queria entender como é que é ser responsável pelas aquisições da companhia, considerando todas as incertezas que ainda rondam o setor imobiliário em razão da pandemia. Você colocou que essa transição foi no início do ano passado. Você assumiu, então, justamente quando a situação se tornou alarmante aqui no Brasil, quando a Covid realmente 19 chegou para ficar. Então, quais foram os movimentos da empresa de lá para cá, e como é que é ter essa responsabilidade aí nesse contexto? Olha, eu brinco que quando eu entrei aqui, eu não sabia o que era mais complexo, explicar Brasil ou explicar o deal, né? E explicar Brasil é bem mais difícil do que explicar o deal, não importa qual seja ele, né? Eu acho que assim, a Tishman Speyer já está no Brasil há 20 anos, né? Então ela já entende o que é, ela já entende os ciclos. Então, embora sempre tenha, né, esses questionamentos, mas é uma empresa consolidada e hoje muito focada em fazer aquilo que realmente a gente entende que vai ter um valor agregado para a marca e da marca para o produto. Sem dúvida foi um desafio, a gente passou aí, acho que talvez a primeira informação de receber a pandemia é olhar para dentro,
né, e falar: "Opa, vamos olhar aqui e ver o que pode ter algum impacto", né. Num primeiro momento, né, toda essa discussão sobre ensinos comerciais e o que ajuda muito é que a gente consegue olhar lá fora, então ver o que já está acontecendo lá fora e o que disso reflete para cá, né, então principalmente nos comerciais, onde a gente trata com empresas de forma global, esses relacionamentos, então a gente já conseguia ver as empresas como já estavam se estruturando para a volta, se essa volta ia demorar mais, se ia ter alguma restrição à volta, que tipo de mudança nos comerciais a gente precisava estar já olhando. Eu acho que a gente costuma dizer que fica olhar esse cenário de fora para cá acaba ajudando um pouco, né, então a gente consegue ter essa leitura. A gente olhou muito nesse momento aonde estavam as oportunidades de negócio, mesmo o corporativo ainda estando numa fase difícil de análise, né, principalmente a gente olha muito curto prazo, né, o investidor no Brasil, ele olha muito curto prazo, ele não tem essa visão de longo prazo que a gente tem lá fora, né, então fica mais difícil você olhar, porque os nossos ciclos são muito curtos, né, então o ciclo de desenvolvimento imobiliário é longo, então as 2 coisas já estão descasadas por natureza. Então a gente tem, olhado quais são essas oportunidades, muito, né, quais são as tendências de negócios, tanto no residencial como no corporativo, como trazer, as mudanças já realizadas pela pandemia para esse ambiente de trabalho, né, o que as pessoas hoje estão dando mais valor, para ter nesse ambiente de trabalho. E acho que a gente tem conseguido aí trazer alguns negócios que a gente deve estar, no início do ano já, alguns deles se concretizando e começando a se desenvolver, outros como o novo campus, né, na região de São Paulo, dentro de São Paulo, que é tão difícil achar, né, projetos com área verde, principalmente quando você fala de comercial, em áreas centrais, então a gente tem buscado bastante isso. E toda a requalificação, né, da região ali onde era o Colégio São Luís, na Paulista, são mais de 80.000 metros de área, então numa região muito bem localizada, com toda a infraestrutura, e trazendo um contexto de inovação para um complexo a ser retrofitado. Então, requalificado, a gente nem chama de retrofit, a gente chama de requalificação, porque é a remodelagem de todo aquele complexo. Então acho que isso é um diferencial aí, que uma empresa desse porte, ela consegue olhar esses projetos maiores, né, e que realmente requalificam bairros e regiões e o próprio entorno. Perfeito, perfeito. Eu não sei a sua idade, você me parece bem jovem, não vou cometer essa inconveniência de pedir a revelação, mas como você ainda é jovem, eu queria entender quais são as suas aspirações daqui para frente, o que você projeta ou espera para sua carreira, pensando aí no longo prazo, já que você estava falando que o retorno do investimento imobiliário tem que ser mensurado no longo prazo, o que você espera para o seu longo prazo enquanto carreira? Não sou tão jovem assim, viu, Henrique? Se você fizer a conta aí de quando eu me formei versus o tempo de carreira, você vai ver que não é tão assim. Mas eu acho que hoje eu estou olhando muito para essa consolidação, né? Então eu acho que eu vim todo esse período de aprendizado e formação e mudança, no sentido sempre buscando esse próximo passo, aquisição, né, de áreas novas dentro me faz muito hoje olhar e consolidar isso tudo. Então eu brinco que eu entrei aqui trocando pneu com o carro andando e continuo trocando, cada hora é um pneu novo que eu estou tendo que trocar e o carro não parou ainda. Então eu estou exatamente nessa fase de reorganização, né? Foi todo um trabalho feito de equipe, e organizar todo esse processo, deixar isso numa esteira que ele estivesse andando ali bem, e acho que isso a gente conseguiu fazer muito bem nesses últimos anos. E eu acho que olhando agora para frente é realmente consolidar tudo isso. Eu acho que tem alguns projetos em desenvolvimento que para mim são marcos importantes de consolidação, mas também de mostrar essa visão de projetos diferenciados, tanto em arquitetura quanto em conceitos, né, de master plan,
de tudo que envolve hoje o que as pessoas buscam, principalmente nessa nova mudança cultural que a gente vem passando nos últimos anos. E acho que talvez aí no próximo ano esse ciclo ele esteja concluindo nessa visão de que realmente os projetos vão estar saindo do papel, né? Então, eu acho que hoje é muito focada nisso, nessa consolidação, que esses projetos tragam os retornos que a gente gostaria. Eu sempre digo que eu falo que o próximo passo de carreira é uma consequência daquilo que você faz, né? Não é um pedido do que você quer. E eu acho que na minha carreira como um todo sempre foi assim, sempre foi uma consequência de resultados, de projetos, de cases que a gente conseguiu desenvolver. Eu acho que assim, acho que é muito isso. Eu acho que eu busco muito essa consolidação hoje e talvez voltado a novas áreas. Então, eu também estou envolvida aqui hoje no projeto de inovação da companhia, né? Olhando novas empresas, novas startups. Isso é uma coisa nova também, tem se desenvolvido cada vez mais. E eu tenho focado muito hoje no desenvolvimento da equipe e das pessoas, porque eu acho que, sem dúvida, esse é o maior desafio, ter pessoas, né, sempre muito capacitadas e crescendo junto. Acho que o meu olhar vai muito nesse sentido hoje. Bacana, tem muito desafio ainda para preencher a sua carreira. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a Leila pela disponibilidade, por compartilhar aí um pouco da sua história, da sua carreira com a audiência do GRI. E para você que nos assiste, se gostou da entrevista, já sabe, deixa aquele like, compartilha com colegas do mercado, com colaboradores aí da sua empresa. Inscreva-se aqui no canal, clica ali no sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E não deixe de acompanhar o GRI nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e os nossos eventos que retornaram agora no segundo semestre presencialmente, felizmente. Então, acompanhe lá para ficar por dentro de todas as nossas informações. Leila, obrigado pela oportunidade e a gente se fala numa próxima. Um abraço. Obrigada, Henrique. Um abraço.